A próxima fonte, que seria a fonte que a gente usa muito assim, para construir o trabalho histórico, seriam as fontes secundárias, que seriam as investigações dos historiadores, né? O que aquele historiador está escrevendo sobre aquela fonte que ele achou, você vai poder utilizar no seu trabalho. Seriam as investigações, as contribuições científicas de outras disciplinas. Então você tem toda essa gama do que é fonte e toda essa construção em volta disso. E a fonte é extremamente importante para a história, porque sem a fonte não temos como reconstruir a história e o passado. A gente necessita dessa construção através desses vestígios. É claro que sempre fazendo uma história crítica, né? Construindo uma historiografia com base numa crítica e não apenas reproduzindo aquela fonte exatamente como está escrita. Esse é o dever do historiador. Agora, para fechar o conteúdo, a gente vai falar sobre concepção de periodização na história. Claro que essa concepção foi inventada para facilitar a visão dos alunos. Então, você tem a história distribuída numa linha do tempo e cada datação vai conter um período, um fato. Isso para tentar facilitar a pedagogia do ensino da história. Entretanto, a gente já discutiu que essa propensão é criticável, que a gente tem que questionar, que a história ela não é linear, ela contém uma miscelânea de fatos misturados, a gente tem que compreender que ela não caminha para o progresso, que ela é totalmente diferente de como é mostrada, mas para aprendizado a gente tem que mostrar ela assim. Então a gente vai começar com o período da pré-história, que na linha do tempo está em 4000 AC, significa tudo antes desse período é caracterizado como pré-história. O que significa pré-história? O nome pré-história significa antes da história, né? Então todo mundo que está ali, né, que não está dentro do advento da escrita, foi considerado sem história pela historiografia. Então a gente tem uma crítica muito profunda, porque esses povos, lembra que a gente discutiu que fonte é qualquer vestígio do homem ao longo do tempo? Esses povos construíram história, eles têm as fontes arqueológicas para tentar demonstrar como eles viviam, as pontas de lança, né, os restos de fogueira, as pinturas rupestres. Então a gente não pode dizer que esse povo não tem história. Agora a gente vai entrar na questão da Idade Antiga, que vai de 4000 AC, advento da escrita, até 476 DC, que seria a queda do Império Romano. A Idade Antiga compreende o surgimento das grandes civilizações de Mesopotâmia, que foi a primeira civilização, onde a escrita surgiu, a escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita. Você tem o Egito, que vai ter toda aquela questão de nome, as pirâmides, vai estar enquadrado dentro dessa Idade Antiga. E Grécia, com toda essa concepção ocidental de mundo, que a gente tem até hoje, os filósofos gregos. E Roma, para fechar o período. A queda do Império Romano fecha a Idade Antiga. Então, a gente vai para o próximo módulo, nessa linha, que seria a Idade Média, que data de 476, com a queda do Império Romano, até 1453, com a queda de Constantinopla. O período da Idade Média ele é um período totalmente de transição, uma transição da questão da escravidão romana para a questão da servidão no feudo. Então você vai ter uma construção de um sistema voltado e calcado no feudalismo e predominantemente influenciado pela Igreja Católica. A Idade Média, aquela visão dos cavaleiros, todos aqueles contos, você pode ler alguns materiais que falam, por exemplo, Tristão e Isolda, uma literatura desse período. Então a gente vai fechar a Idade Média em 1453, com a queda de Constantinopla, e a gente vai entrar na Idade Moderna, que é a Idade de Ouro, né? A idade que muitos historiadores são apaixonados. Eu tenho muita coisa a falar, apesar de eu trabalhar contemporâneo, eu sou apaixonada por Idade Moderna. É uma idade que rompe, né, com as estruturas da Idade Média, principalmente com a Igreja. É o período do renascimento cultural, você tem esse renascimento muito forte na Itália, artístico, né? E é o período das reformas religiosas, o surgimento da burguesia enquanto classe
e do iluminismo, né? A ascensão da razão e o questionamento da razão. É um período marcado pela ascensão do capitalismo, através da questão do mercantilismo, das expansões marítimas. É um período totalmente dinâmico. Claro que a Idade Média ela tem o seu conceito, ela tem aquela ideia de Idade das Trevas, é claro que ela tem uma dinâmica também, mas é um período onde tem uma circulação muito forte de ideias, devido à criação da imprensa, devido a tudo que está circulando naquele período. E aí a gente fecha a Idade Moderna em 1789 com a Revolução Francesa, que seria a Revolução Burguesa, tá? Uma revolução que destitui a nobreza do poder. Então a gente inicia com a Revolução Francesa e esse período de Idade Contemporânea vai ser conhecido como o período das revoluções, onde vai estar enquadrada a Revolução Francesa, a Industrial, as emancipações políticas, o surgimento do imperialismo, as guerras mundiais, a globalização e também a Revolução Russa, que a gente também não pode esquecer de falar. Então a gente tem uma miscelânea de revoluções nesse período e a Idade Contemporânea é de 1789 até o período atual, ela ainda não teve um fim. E para finalizar a questão de introdução a estudos históricos, penso em fecharmos com a ideia da importância da história, não esquecermos que a história tem um papel fundamental na construção do nosso caráter enquanto cidadão, entendermos que o reflexo do que somos hoje advém do passado. Então eu queria fechar com essa ideia: questionem sempre, meus alunos, critiquem, porque esse é o modo em que podemos construir a história, a nossa história e a história de todos dentro do nosso país. Então a ideia dessa disciplina de história é tornar, criar cidadãos mais críticos. Então eu queria fechar, essa introdução aos estudos históricos com vocês e pedir encarecidamente que sejam cidadãos mais críticos. A professora está aqui para construir esse ideal dentro de vocês. Foi um prazer ministrar esse conteúdo. Agradeço a oportunidade a Deus de poder falar sobre isso, de ser professora. Então não tem a palavra que eu possa dizer. Nós temos vocação. A vocação é o que move o mundo. O professor pode não ganhar muito, pode não ser o melhor, pode não ter o melhor salário, mas a maioria deles amam o que fazem. Então, se fixem, não deixem de estudar, de analisar, de serem extremamente críticos. Assim eu vou sentir que eu cumpri o meu papel. Então, finalizei essa introdução a estudos históricos.